Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Less, o seu podcast que é leve, eficaz, simples e silencioso, baseado na tecnologia do silêncio e que vai te ajudar a tirar todo esse lixo da sua mente. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o narrador interno. Esse vídeo é para você que pensa demais e não sabe lidar com as vozes que habitam a sua mente. Sim, porque eu sei que tem mais de uma voz habitando aí a sua cabeça e não, você não é esquizofrênico, tá? Fica bem tranquilo, fica bem tranquilo. A gente vai hoje no episódio falar sobre como lidar com essa voz e ter um pouquinho mais de paz aqui dentro. Meu nome é Marina e eu transformo mentes ansiosas em espaços tranquilos e eu vou te ajudar a deixar de ser refém do estresse, da ansiedade e viver um pouco mais em paz aqui dentro da sua cabeça. Se inscreve no canal se isso faz sentido para você e chega de papo furado, vamos logo direto para o conteúdo. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que a sua mente não é um bicho de 7 cabeças. Sim, por mais que a gente tenha essa percepção sobre a nossa mente de que é algo muito complicado, muito complexo, que eu não sei lidar com isso, na verdade, não é bem assim. Você convive com a sua cabeça absolutamente todo santo dia. Você convive com algo que é invisível, intangível, mas que tem um reflexo palpável na sua vida a todo instante. Então esse caos, essa bagunça toda que você acha que não tem nenhum controle sobre, na verdade você tem. A questão é, ninguém nunca te ensinou a educar a sua mente. Infelizmente a gente não aprende isso na escola e depois a gente fica aí cheio de problema na vida adulta, porque a gente não sabe lidar com esse biosupercomputador que mora aí dentro da sua cabeça, ok? Excelente. Então, existe sim esse caos, né? Porque se não tem ordem, quer dizer que eu tenho um caos dentro da minha cabeça. Existe um narrador interno aqui narrando todas as minhas experiências. É como se eu estivesse assistindo aqui na minha tela um vídeo e aí não tem só o vídeo. Entende? Eu não tô vendo só uma imagem aqui dentro, né? Eu tô vendo uma narrativa que acompanha essas imagens. Porque vamos lá, pensa comigo. Você recebe as informações do meio ambiente. Você talvez não saiba que você absorve esses impulsos elétricos do ambiente, o seu cérebro vai lá e traduz essas informações em uma percepção, em uma visão, em um cheiro, um olfato, algo que você consegue captar pelos seus sentidos. Então você percebe o mundo a partir de dentro. Você recebe esses impulsos elétricos, você recebe essas informações e o teu cérebro traduz isso em uma experiência. Qual é a grande questão aqui? Você não tem uma experiência livre de uma narrativa. Desde pequeno você aprendeu a ver o mundo a partir dessas narrativas. Papai e mamãe dizia lá pra você: ah, isso aqui é bom, ah, isso aqui não é bom, isso aqui pode usar, isso aqui não pode usar, isso aqui, essa comida você faz dessa forma. Então tudo que você experiencia, pensa comigo, faz um experimento. Tudo que você experiencia, você traz uma narrativa junto. Gosto, não gosto, ai que lindo, ai que feio. Nossa, isso aqui parece com o que eu tinha lá quando era criança, quando eu morava lá não sei aonde. Entende? Você não tem uma experiência do mundo neutra, você sempre coloca essa narrativa em cima. E qual é o problema disso? Essa narrativa tomou conta da sua vida. E é por isso que hoje você sofre, pelo excesso de narrativa na sua mente. Você aprendeu a se relacionar com a vida dessa forma. E isso é muito complicado, porque quando você aprendeu essas narrativas, que nada mais é do que um aglomerado de experiências que você teve ao longo da sua vida, o que você ouviu dos seus professores, dos seus pais, coleguinhas, os livros que você leu, os filmes que você assistiu, tudo isso vai formando esses sistemas de narrativas dentro de você que definem a sua experiência. Só que você passou por esse processo de forma não tão consciente. Você simplesmente foi vivendo e acumulando essas narrativas. E são essas narrativas que fazem com que você
brigue com a vida, com que você fique reclamando de coisas sobre as quais você não tem nenhum controle, com que você repita os padrões que são lá da sua avó sem nem saber por quê. Com o passar do tempo, essas narrativas elas são tão habituais para você que você já nem percebe mais que elas são narrativas. Você simplesmente acha que aquela voz na sua cabeça é você e pronto, e acabou. E hoje a gente vai desconstruir isso aí dentro e eu vou te dar um caminho para que você consiga sair um pouco desse caos, para que você consiga sair dessas narrativas e ter um pouco mais de autodomínio, de conseguir ordenar as coisas aqui dentro, que é a sua verdadeira casa. Sabe o que eu acho mais louco, contraditório na nossa cultura, no nosso modo de viver? Que a gente passa tanto tempo cuidando das nossas casas, a gente limpa as nossas casas, decora as nossas casas. Se você gosta de carro, você cuida do seu carro, limpa o seu carro, deixa cheirosinho, né? Cuida dos animaizinhos que você tem, mas a gente não dedica o mesmo cuidado à nossa mente, que é a nossa verdadeira casa. Lembra que eu te falei, você experiencia tudo a partir da sua mente. Você recebe informações e experiencia aqui, mas você não limpa, você não ordena, você não organiza e fica morando nesse caos e acha que é assim mesmo, mas não é. Calma lá que hoje a gente vai desconstruir isso, fica comigo, ok? Então vamos lá. O que acontece? Quando você está narrando as suas experiências, geralmente você é orientado pelas suas preferências, aquilo que você aprendeu que é bom, aquilo que você aprendeu que é ruim. Então, por mais que os eventos em si sejam neutros, né? Eu tenho a planta em si não é bela nem feia, ela é a planta, né? Você está categorizando aquilo o tempo todo. E o que acontece? A mente humana ela tem uma tendência a preferir aquilo que ela acha bonito, que ela acha gostoso, que ela quer ficar perto. Vou te dar um exemplo para clarear um pouquinho as coisas aí na tua cabeça. Imagine que você está andando na natureza e você se depara com uma borboleta. Aí você fala, ai que linda, vem aqui, pousa na minha mão, dela pousa na sua mão. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. Aí a gente quer que ela fique pousadinha na gente, coisinha mais linda, né? E aí você está andando na natureza no outro momento e você se depara com a cascavel. Você quer sair correndo, você quer evitar aquele tipo de experiência. E o que acontece? Você se apega à experiência da borboleta, aquilo que te traz uma boa sensação, e você rejeita a experiência da cascavel. Você não quer ter contato com aquele tipo de experiência e você passa a evitar qualquer coisa que se aproxime daquilo. Veja, você faz isso com absolutamente tudo na sua vida. Vou te dar outros exemplos, tá? Imagine que você gosta de sol. Tá? Você mora num lugar, não sei se você está no sul do Brasil, né? Mas aqui no sul do Brasil a gente tem bastante chuva, tem frio, uma série de coisas. E aí, digamos que você começa a dizer para você mesmo, porque você ouviu ou aprendeu, te disseram que era assim, você está copiando alguém, uma infinidade de coisas podem estar acontecendo aqui. Ah, eu sou uma pessoa solar, eu gosto de sol, eu preciso de sol para ser feliz. Meu bem, veja. Se você está colocando a sua felicidade lá no sol, o sol é importante para todos nós, tá? Todo mundo precisa de sol para se alimentar, para viver, o planeta depende disso, eu, você, todo mundo, todos os seres e etc. Mas se você coloca a sua felicidade exclusivamente nisso, você tem dois caminhos aqui. Ou você se muda lá para o Nordeste e fica por lá, que lá é quase sol o ano inteiro, então você já garante aí boa parte da sua felicidade. Ou você vai ter que educar a sua mente para lidar com isso. E celebrar sim quando fizer sol, mas também ser capaz de não ficar reclamando ou ter uma aversão com qualquer outro tipo de clima. Entende que isso não está no seu controle, mas que você coloca toda a sua felicidade, seu senso de bem-estar em uma coisa que não está no seu controle? Consegue perceber? Essa é uma tendência natural da mente, como eu te falei, né? Eu quero me apegar, me aproximar daquilo que é bom, lá da borboleta, e eu quero me afastar e eu repulso aquilo que me ameaça ou não me agrada, que é o exemplo lá da cascavel. Tem um dizer dentro da neurociência que fala assim, a mente, ela é como um velcro para coisas ruins e um teflon para coisas boas. O que isso quer dizer? Experiências ruins são muito marcantes para nós.
elas ficam gravadas no nosso cérebro, ela cria todo um sistema de alerta em torno daquela experiência. E experiências boas, elas passam, a gente não retém com tanta facilidade. Por quê? Evolutivamente falando, isso foi muito importante. Você precisava saber que a cascavel era ameaçadora e quando você visse qualquer coisa semelhante a uma cascavel, você, já ficava em alerta porque aquilo ameaçava a sua vida. Ok? Então, evolutivamente falando, isso foi muito importante. Da mesma forma que você não podia ficar lá, ai que borboleta linda, se maravilhando com a borboleta. Por quê? Porque podia vir uma cascavel e você nem ia ver. Só que hoje em dia, a cascavel e a borboleta moram na sua cabeça. Então você está o tempo todo repelindo experiências que te trazem qualquer associação negativa e se apegando a experiências que te trazem qualquer associação positiva. Por isso que a sua mente fica narrando tudo o tempo todo, porque ela está justamente categorizando essas experiências. Na verdade, ela gostaria de estar te ajudando, né? Vai por aqui, não, vai por ali. Mas isso, com a quantidade de informação que a gente vive hoje, se torna mal adaptativo. E aí você fica vivendo através dessa narrativa excessiva e isso faz com que você sofra, porque você nunca está aberto de fato para as experiências. Você está sempre buscando aquilo que te agrada e repulsando aquilo que não faz sentido para você. Consegue perceber? Então, esse narrador, ele fica o tempo todo pensando, poxa, mas se eu tivesse aquele emprego tal, eu seria mais feliz. Se eu morasse em tal lugar, eu seria mais feliz. Se eu não tivesse que morar num lugar que chovesse tanto tempo ou com tanta frequência, eu seria mais feliz. Entende? Repulsando aquilo que eu não quero, tentando projetar naquilo que eu quero. Qual que é o grande perigo disso? Você fica vivendo através dessas narrativas e muitas vezes isso te impede de agir. Isso aqui é papo para um outro episódio, mas tenha isso em mente. Essa questão da narrativa ela é muito mais profunda do que o que você pensa, ok? Então, como que a gente vai começar a sair desse processo, tá? Como que a gente vai começar a sair desse caos que essa narrativa criou aí dentro da sua mente? Mas antes de eu continuar, me conta aqui nos comentários se esse narrador que mora aí na tua mente, ele anda apegado às borboletas, repudiando cascavel, ele te ajuda, te atrapalha, fala coisa boa, fala coisa ruim. Conta aqui pra mim como é que anda esse narrador aí dentro da sua mente, tá? Vou querer saber. Então, como que a gente vai começar a sair dessas narrativas? Primeiro ponto que você precisa ter em mente aqui é: pare de acreditar em tudo que a sua mente fala, especialmente aquilo que você diz sobre si mesmo, ok? A gente tem o péssimo hábito, e a gente foi não educado a perceber a nossa mente dessa forma, mas eu arrisco dizer que você também deve ter esse hábito, que é o hábito de acreditar em tudo que a sua mente diz. Então, nossa, eu não sou boa em tal coisa. Que nem eu escuto muito dos meus pacientes. Marina, mas eu não consigo meditar, eu não consigo aquietar minha mente, eu sou muito agitada. Primeira pergunta que eu faço é, tá, mas o quanto você praticou? Você simplesmente acreditou no que a sua mente disse de primeira, numa primeira experiência que você teve com uma experiência nova, com uma atividade nova, você acreditou naquilo e fechou essa porta. Entende? Então a tua mente ela é muito tendenciosa nesse quesito. Ela vai fazer com que você sim se afaste de tudo aquilo que causa um mínimo de aversão e se aproxime daquilo que é bom. O perigo é você ficar sempre no gostosinho acreditando que você é incapaz. São essas narrativas que te impedem de agir, que te impedem de estabelecer uma boa rotina, que te impedem de crescer profissionalmente, pessoalmente, porque você ouviu muitos nãos ao longo da sua vida. Você ouviu provavelmente muita gente dizendo, isso aqui não tá bom, isso não é bom o suficiente, esse trabalho não tá bom, esse aqui não é nota 10, isso aqui é um 6. Né? A gente recebe muitas negativas da vida e a gente tende a acreditar que não somos bons o suficientes para. E aí a sua mente interrompe o seu movimento de desenvolvimento.
Por quê? Porque o seu cérebro ele é um grande preguiçoso, na verdade. Isso também é papo para uma outra conversa. Mas a tua mente quer ficar no gostosinho, ela quer ficar onde já conhece, porque se mover dá trabalho, evoluir dá trabalho, crescer dá trabalho. Então é melhor ficar ali no, eu sou agitada mesmo, eu não consigo meditar, isso aqui não é pra mim, a minha mente é assim mesmo, ponto, e acabou. E aí você se encerra, põe um caixãozinho lá, põe uma cruz, enterra aquilo e pronto, passa o resto da vida reclamando que não consegue. Ao invés de fazer um trabalho de duvidar daquilo que a tua mente está falando, porque se você olhar os fatos, você vai ver que não é real, você mal começou a praticar, você mal tentou e já está dizendo que aquilo não serve para você, faz o menor sentido, entende? Então, duvide de tudo aquilo que você fala para você. Questione essa voz, questione esse narrador. Acaba com essa ditadura aí dentro. Vamos lá, tá na hora de acordar, tá na hora de, opa, peraí, deixa eu arrumar essa casa, deixa eu faxinar esse negócio, deixa eu tirar esse lixo que eu absorvi ao longo da minha vida e agora eu tô tomando como verdade. Você vai perceber que assim, ó, boa parte das narrativas que você tem da sua mente, as coisas que você diz pra você mesmo, elas não são suas. Foi coisa que tua mãe te disse, que teus professores te disseram, que você ouviu dos coleguinhas. Poucas coisas são coisas que você realmente percebeu sobre si mesmo. Entende? E a maioria das coisas que estão aí nessa narrativa não são coisas positivas. Você não é o seu melhor amigo. Eu arrisco dizer isso. Tá? E aí a gente já vai entrando no nosso segundo princípio para acabar com essa ditadura interna, para acabar com esse domínio do narrador, que é: crie melhores narrativas. Aqui você pode usar um filtro que é o seguinte: imagina que você está conversando com o seu melhor amigo, tá? Se o seu melhor amigo te trouxesse uma questão pessoal, íntima, enfim, como que você ia dialogar com esse amigo? Como? Como que seria esse diálogo? Você não ia falar, nossa, mas tu é um burro idiota mesmo, de novo voltou para aquela tralha. Jamais você falaria isso. Ou você teria grande chance de perder o amigo ou a amiga, né? Você talvez falasse, poxa amiga, talvez essa pessoa não seja tão legal pra você, né? Olha só como você sofre, olha só como você se desgasta, olha só como você não está bem. Mas você não ia acabar com a pessoa, chamar de burra e etc. Entende? Você teria um trato, uma delicadeza, uma forma mais amorosa de falar, entende? A gente foi ensinado que não deve fazer isso, né? Que a gente não deve ser legal com a gente mesmo, que a gente não pode fazer isso. E aí a gente fica com essa ideia de que se a gente for legal com a gente mesmo, a gente vai estar passando pano pra gente. Que a gente vai ficar muito frouxo, que a gente vai ficar muito, mimadinho. E é justamente o contrário. Quando você se torna o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o que acontece? Você está oferecendo para sua mente um espaço de segurança, um espaço em que você é aceito e você acaba diminuindo essa tensão que existe aqui dentro. Porque se eu estou conflitando comigo mesmo, independente do problema que eu estou vivendo, consegue perceber que eu aumento o meu nível de ansiedade, eu aumento o meu nível de estresse, de tensão? Mas se eu sou minha amiga, minha parceira, e tô falando, poxa, Marina, realmente, olha, aqui não ficou muito legal, mas vamos lá que a gente pode fazer melhor. É completamente diferente do que eu falar, nossa, Marina, que burrice. Entende? Eu tô me dando espaço para perceber o meu erro com amorosidade, com gentileza e ainda me dou a força para justamente conseguir atuar, para conseguir superar aquele desafio. E o que acontece aqui? E aqui a gente tem uma questão que pode ficar complicada para a maioria das pessoas, que é o seguinte: se eu começar a pedir para você fazer essas novas narrativas, pode ser que você de fato não consiga, tá? Pode ser que você esbarre num bloqueio emocional, pode ser que você fale assim para mim, nossa Mari, fica meio falso, fica meio estranho, né? Eu não consigo, não tenho referência para criar essas novas narrativas. E aí eu te diria o seguinte, pode ser que sim, de fato, você não tenha uma referência interna para isso. E aqui você tem alguns caminhos. Um deles é buscar fontes e se inspirar, buscar conhecimento, buscar pessoas que você admire e começar a modelar outras pessoas.
Uma outra possibilidade é sim você buscar uma ajuda terapêutica, porque talvez você nunca tenha tido isso na sua vida. É que nem uma pessoa que nunca viu o mar. Eu vou falar para ela, imagine a imensidão sem fim, ela vai falar, oi? Não sei, só conheço a lagoa lá, só conheço o riozinho lá perto de casa. Não consigo imaginar, não consigo me imaginar sendo minha amiga, não consigo sentir esse apoio. Pode ser que você tenha de fato um bloqueio emocional, uma questão que aconteceu na sua história, e aí você precisa reprogramar a sua mente, você precisa dar novas referências, você precisa de técnicas, talvez um terapeuta que te oriente nesse processo e que consiga te ajudar a fazer esses ajustes e essas reprogramações, que é muito do que eu indico para os meus clientes. Então, quando chega um determinado momento em que a gente não consegue ultrapassar uma situação, eu falo, opa, tem um bloqueio aí, vamos reprogramar, vamos fazer uma hipnose, vamos fazer algo que te ajude a atravessar esse processo, tá? Então, como eu te falei, ó, a gente vai aqui criar nesse segundo passo novas narrativas, você pode modelar pessoas, se inspirar em pessoas, estudar sobre autoconhecimento, se tornar senhor de si, ter autodomínio sobre a sua mente, ou talvez você tenha encontrado aí uma resistência, um bloqueio, e aí você precisa de ajuda terapêutica, tá? E tá tudo bem, né? Quando você tem um problema com o carro, você leva no mecânico. Quando você precisa de ajuda com a tua alimentação, você vai no nutricionista. Quando você tem uma questão mental, emocional, procura um terapeuta, um psicólogo, a gente tá aqui para te ajudar, tá? Terceiro ponto para você sair do caos da sua mente, desse excesso de narrativa que te faz sofrer, é você começar a criar distância. Você precisa entender que você não é os seus pensamentos. Seus pensamentos moram na sua mente, seus pensamentos habitam a sua mente, mas você não é os seus pensamentos, tá? Eu sei que isso pode parecer estranho no começo, porque no geral a gente tá assim, né? Super identificado com o que a gente pensa, a gente acha que a mente e pensamento são a mesma coisa. Mente é uma coisa, pensamento é outra. Vou te contar uma metáfora que vai fazer com que você entenda um pouco essa distinção e como você pode começar a criar essa distância, ok? Imagina que a tua mente é o céu, tá? O céu, de todas as formas, né? Você tem lá ele amplo, aberto, mas no espaço do céu, o que que você tem? Você tem nuvem, você tem chuva, raio, trovão. Se você estiver lá no outro hemisfério, você tem a aurora boreal, você tem aquelas cores maravilhosas. Você tem tudo isso acontecendo no espaço do céu. A chuva é o céu? Não. Trovão é o céu? Não. Raio é o céu? Não. As nuvens são o céu? Não. O céu continua lá. Ele é o espaço em que tudo isso se desenrola, mas ele não é isso. Entende? Então, a sua mente é esse céu. Ela é esse espaço em que tudo isso se desenrola, esses pensamentos, esses processos que acontecem aí dentro. Mas ela não é a mente não é isso. Ela não é esses processos, entende? Os seus pensamentos são como se fossem as nuvens, né? Esses processos que acontecem aí dentro são como se fossem os fenômenos que acontecem no céu. O céu está sempre aberto, está sempre lá e acontece esse monte de fenômeno aí dentro. A tua mente está sempre aberta, ela está sempre lá e acontece esse monte de fenômeno aí dentro. Consegue perceber? Então, quando você começa a criar uma distância, o que que acontece? Você para de acreditar que tudo que a sua mente diz é verdade. Você para de se fundir com esses pensamentos e achar que você tem que ir atrás de qualquer pensamento. É como se qualquer nuvem que eu visse no céu, eu ficasse seguindo ela. Eu ia ficar com torcicolo, eu ia ficar louco, é impossível de fazer isso, entende? Então, é começar a se relacionar com a sua mente de uma forma um pouquinho diferente, porque senão, o que que acontece? Você não manda em nada aí dentro. Na verdade, você acaba se tornando um espectador da própria vida, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Você está vivendo, as coisas estão indo, estão acontecendo, né? Aí até que um dia você percebe uma crise, um estresse, uma ansiedade, e você descobre que você não manda em nada aqui dentro.
a tua emoção te sequestra, teus pensamentos dominam a sua mente, você não quer pensar sobre aquele assunto e você não para de pensar naquilo, você às vezes terminou um relacionamento e você quer parar de pensar na criatura e você não consegue parar de pensar na criatura, aí você descobre que você não manda nada dentro da sua cabeça, você é um mero espectador. Entende? A maioria das pessoas vive como mero espectador da própria mente. Existe um caminho para sair disso, e é esse caminho que eu vou começar a desenhar aqui com você, ok? Para que você tenha autodomínio. E é por isso que treinar a nossa mente é tão importante. É por isso que eu ensino a tecnologia do silêncio. Por quê? Porque se você não tem um treinamento, você é engolido pela sua própria mente. Você não faz nada. Você se compromete a fazer uma academia e não faz, uma dieta e não faz, se compromete a estudar e não consegue, quer ler e não consegue. Por quê? Porque você não manda na sua própria mente. Entende? Por isso que todas as tradições filosóficas, todas as tradições religiosas utilizam a meditação, a tecnologia do silêncio como base de treinamento mental, para desenvolver essa capacidade de justamente focar a sua mente naquilo que você quer, pelo tempo que você quer, e deixar de ser refém da sua mente. Tem muita gente que diz que, Marina, eu não consigo meditar, a minha meditação é o esporte, né? Ok, funciona até um certo ponto, tá? O esporte é excelente para desenvolver resiliência, habilidades mentais e etc. Mas concorda comigo que esse ganho que você tem do esporte, ele é um efeito colateral, ele é um ganho secundário. Vou te dar um exemplo que vai fazer com que você entenda um pouco melhor. Imagina que você diz para mim, nossa Marina, eu treino perna fazendo corrida, né? Eu desenvolvo a minha musculatura das pernas quando eu corro. Eu vou falar, legal. E eu não preciso fazer treino de perna de musculação na academia não, porque pra mim tá tudo feito ali quando eu corro. Eu vou falar, não é bem assim, né? Concorda comigo que quando você tá treinando na corrida, você sim está desenvolvendo perna e trabalhando teu corpo como um todo, tua resistência cardiorrespiratória, ok? Tudo está sendo trabalhado. Mas quando você vai fazer um treino de perna extremamente focado, específico, definido para diferentes grupos musculares, a depender do dia, concorda comigo que você vai ter um resultado completamente diferente? Porque você foi treinar especificamente, refinadamente aquilo. Então, quando a gente pensa em meditação e esporte, é a mesma coisa. Quando você vai para o esporte, você tem uma descarga como efeito colateral, uma sensação de limpeza na mente, porque você focou a sua atenção, você foi desafiado a se ultrapassar. Mas isso é completamente diferente de você treinar a sua mente de forma diligente, de forma refinada, a partir de técnicas específicas. Entende? Então, eu vou falar disso mais para frente, não quero muito me aprofundar em meditação hoje. Mas eu quero que você saiba o seguinte, que a meditação ela pode sim te ajudar a lidar com essa narrativa interna. Ela pode te ajudar a enfrentar a sua mente, a educar a sua mente, a enfrentar a vida de uma forma completamente diferente. Porque você passa a ser senhor dessa casa e não apenas um hóspede. Ok? No próximo episódio eu vou falar muito mais sobre isso, sobre como silenciar a sua mente, mas para hoje eu quero que você tenha em mente esses 3 pilares super importantes de como começar a sair do caos, como começar a sair dessa narrativa interna que te faz sofrer, ok? Primeiro pilar, só para você relembrar, pare de acreditar em tudo que a sua mente diz. Pare de acreditar, pare de achar que isso é uma verdade absoluta, ok? Questione, interrogue, duvide. Perceba, isso aqui é da minha mãe, isso aqui é da TV, isso aqui eu absorvi. Observe melhor a sua mente, ok? Segundo ponto, crie melhores narrativas. Modele pessoas, estude, se inspire, ou se você esbarrou lá no bloqueio, procure ajuda. A gente está aqui para te ajudar, é para isso que existe terapeuta, psicólogo, tá? E o terceiro elemento, começa a criar distância. Lembra que a sua mente é o céu, os pensamentos são as nuvens, é toda essa confusão que acontece ali dentro. Você tem a capacidade de observar tudo isso e não mais se misturar com essa loucura toda, ok?
Tenha isso em mente, no próximo episódio eu vou te ensinar como começar a silenciar a sua mente. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com alguém que está perdido, é hóspede dentro da própria cabeça e precisa começar a botar ordem aí na casa, certo? Um grande abraço, te vejo no próximo episódio.